voltamos. Pois é, e agora está na hora daquele nosso papo sobre educação. Os desafios, as tendências, conquistas, vários aspectos dessa questão que estão sendo abordados aqui por dois especialistas, o professor Hamilton Werneck, pedagogo, escritor e palestrante, e o professor Júlio Furtado, escritor e palestrante. A cada semana, um dos dois vai estar aqui. Hoje eu vou conversar com o professor Júlio Furtado. E a gente hoje vai falar a respeito de valores que devem ser ensinados pela escola e pela família. A gente vai saber como é que essa equação está acontecendo. Professor, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E com você? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Professor, muitas vezes as famílias acabam, por falta de tempo, muito trabalho, acabam delegando essa função de ensinar valores somente à escola. E aí cria-se um problema bem grande, porque não é a escola que tem que fazer isso sozinha, né? A questão da educação das crianças, né? Exatamente. A nossa preocupação ela já surge daí. Tá havendo um grande leilão entre família e escola, a gente tem observado, a respeito do quem pega essa pendenga, né? Digamos assim. Uhum. Isso é meu, isso não é meu. Na verdade, o ensino de valores, ele pertence às duas, né? A família precisa ensinar os valores iniciais básicos, né? E a escola precisa complementar o ensino desses valores e precisa garantir a aprendizagem de outros. Essa briga a respeito de quem é o responsável, ela não tem sentido, né? Eu costumo dar um exemplo numa historinha que tem num dos meus livros, né, até em forma de tirinha, de quadrinhos, onde o menino chega em casa e traz um bilhetinho, né? Da professora e entrega à mãe dizendo que ele se comportou mal na aula, né? Uhum. E aí a mãe recebe aquele bilhete, escreve um outro bilhete e manda ele entregar à professora, né? Aí quando a professora abre o bilhete está escrito, olha, ontem o fulaninho não quis tomar banho, né? Ver se tem sentido uma reclamar para outra a respeito de alguma coisa que aconteceu no seu território, né? Na sua área de domínio, não tem. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é exatamente isso. Escola e família precisam olhar para os valores. Mas o que mais me preocupa, Alessandra, além, né, dessa briga que precisa chegar a um fim, a um termo, é o quanto tanto escola quanto família estão despreparadas para assumir essa tarefa de ensinar valores. Sim. Nós estamos vivendo um tempo em que está muito preocupante a formação de valores, até porque para eu formar valores, a criança tem que vivenciar conflitos. E as crianças hoje, elas estão vivenciando conflitos de uma forma muito, muito distorcida, muito pobre, né? A escola, por sua vez, quer resolver os conflitos para que eles não ocorram. Boa escola, talvez no imaginário das pessoas, é a escola em que não tenha conflito, né? Sim. Aquela escola é boa, porque ali não acontece conflito. Mas aí não está preparando essa criança para quando sair dali, porque o mundo não é um mar de rosas, né? Exatamente. Então, se escola é preparação para a vida em sociedade, ela tem que trabalhar com conflito, né? Então, acontecer um conflito qualquer, aquele conflito tem que ser estudado, aprofundado. É exatamente aí que se formam os valores, Sim. né? Porque o que é uma pessoa que tem valores morais? É aquela pessoa que faz o certo, mesmo quando não tem ninguém vigiando. Uhum. Né? É aquela pessoa que passa, não tem ninguém vendo, ela derrubou um vaso no chão, ninguém viu, não tem câmera, foi ela que derrubou, né? Então ela fica naquele impasse, né? O impasse é, eu vou embora, ninguém viu, e tu vai ficar por isso mesmo, ou eu vou procurar quem é o responsável, quem é o dono desse vaso, e vou me apresentar dizendo, olha, eu quebrei esse vaso, quanto custa, o que eu vou fazer para ressarcir, né? A psicologia moral, né, que estuda essa questão, a pergunta fundamental da psicologia moral é essa, né? Ou seja, por que as pessoas seguem valores, mesmo em situações que elas estão perdendo, né? Como nesse caso, algumas pessoas podem olhar para esse exemplo que eu acabei de citar e falar assim, pô, se ninguém viu, por que você não dá no pé? Vai procurar alguém? Quando a né? pessoa... Ou seja, Quando a pessoa, desculpa interromper, mas quando não, a pessoa claro, recebe um troco errado, né, professor? Exatamente. Um troco errado e volta lá e devolve, né? E aí... Exatamente. Recebe o troco errado. Aos olhos de muitos, essa pessoa é uma boba, né? Uhum. É uma tonta. Como é que ela vai... e a psicologia moral tem que entender isso. Como é que as pessoas seguem
valores, mesmo perdendo. E o que a gente tem percebido, né, estudando essa questão mais a fundo, é que para a pessoa que tem esses valores fortes, para essa pessoa que foi lá e procurou o dono do vaso, e para que voltou e entregou o excesso de troco que recebeu, ela desenvolveu dentro dela uma gratificação muito grande por seguir o certo. Sim. Né? Então, essa gratificação, ela é além de tudo, ela é acima de tudo. Por que essa pessoa que quebrou o vaso não conseguiria sair de fininho? Porque ela não conseguiria dormir, ela não conseguiria ficar em paz com ela mesma. Aquela cena ia voltar na cabeça dela o tempo todo, e uma força interior ia falar, volta lá, como é que você pode fazer isso? Né? Ou seja, a pessoa ia se trair. Né? Então, na verdade, como é que na criança isso se forma? E, até para eu chegar ao ponto que eu disse inicialmente que me preocupa, né? Como é que uma criança aprende valores? Uma criança aprende valores quando ela experimenta o conflito, né? E quando ela, vivenciando esse conflito, ela aprende a desenvolver afeto por estar certa. Sim. Né? Por exemplo, a criança precisa aprender que, acima de tudo, ela precisa ter a sensação de estar fazendo certo, e para isso os pais, os professores, a escola, precisam dar a ela essa sensação. O que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte: se ao fazer alguma coisa errada, a primeira reação de pais, ou de professores, ou da escola, da família da escola, é repreender, né, castigar, ou seja, fingir que aquilo não aconteceu, ela não está formando valores. Né? Ela não está formando valores, porque o que ela está fazendo para essa criança? Ela está ensinando essa criança que, quando eu faço uma coisa errada, né, e sou descoberto, e alguém vê, o que acontece comigo? Eu sou logo punido. Né? Ou seja, a punição vem correndo. Se a punição vem correndo, o que eu aprendo? Ao fazer alguma coisa que não está certa, eu tenho que esconder. Eu tenho que esconder, né? Ou então, como muitas escolas andam fazendo, né? Não sou contra a colocação de câmeras para efeito da segurança. Eu acho que, com certeza, para segurança tem que ter câmera, sim, né? Mas tem escolas que estão colocando câmeras com a fantasia de que assim estarão resolvendo o problema de disciplina. Em vez de ensinar a agir corretamente, a câmera está ali para vigiar. Perfeito, olha que loucura. Só. Tem algumas escolas que eu tenho visitado e que têm me dito assim, os problemas de disciplina aqui diminuíram bastante, acabaram, mas eu falo, atribuem aqui essa diminuição. Colocamos câmera, e aí eu pergunto para a escola, né? Eu fico assim, mas vem cá, se não tiver câmera, o comportamento vai continuar o mesmo, né? E aí, às vezes, a gente percebe que algumas escolas, né, ficam querendo sair um pouco assim pela tangente, dizendo, não, mas o que importa é que agora ele vai aprender que... Eu falei, não, mas o mundo não tem câmera, por mais câmeras que a gente esteja encontrando aí pelas ruas, eu preciso educar para a autonomia, para a formação de valores, não porque tem uma câmera vigiando, mas porque dentro dele, ele desenvolveu um valor que é fazer o certo, né? Até porque, né, professor, de bobo, as crianças, assim como os adultos, não tem nada, né? Então, toda câmera tem um ponto cego, né? Então, é possível fazer alguma coisa sem a câmera vigiar, né? E a escola continuar pensando que está tudo bem. O que é pior, né? Quer dizer, estão fazendo todo mundo de bobo ali, né? Exatamente, assim, isso é resolve. possível. Então, eu acho que a formação de valores, tanto na escola quanto na família, ela depende dessa compreensão. A criança, para que ela desenvolva valores morais coerentes, ela precisa de um ambiente onde ela não sinta medo de dizer a verdade. Né? Ou seja, fui eu que quebrei. Né? Então, o que vem logo depois? Puxa, olha só, que bacana, ainda bem que eu posso confiar em você. Eu sei que quando eu te pergunto, você não mente, isso é muito bom. Papai e mamãe têm muito orgulho de você, por você dizer sempre a verdade. Puxa vida, vem cá, deixa eu te dar um abraço por você continuar sendo esse filhão que nunca mente. Agora, senta aqui do meu lado. Você quebrou o vaso. Né? Como é que aconteceu isso? Me conta. Pois é. E aí, agora a gente vai ter que ver como é que vai ficar, né? Porque esse vaso não era nosso, a gente vai ter que pagar o vaso, né? E você precisa andar com mais cuidado, porque toda vez que a gente quebra alguma coisa que não é nosso, a gente tem que assumir as consequências disso. Então vamos lá, porque a gente vai ter que erguer a cabeça e assumir as consequências disso agora. Fica mais leve para a criança e ela desenvolve um sentimento assim, puxa, vale a pena falar a verdade. Toda vez que eu falo a verdade, eu me sinto mais
amado, mais reconhecido, né? Ou seja, meu pai ou minha mãe, ou minha professora, ou a pessoa que me educa, ela me faz sentir mais importante. Então eu vou continuar dizendo a verdade, né? Então essa criança no futuro, quando ela fizer uma outra coisa errada, ela vai ter essa memória do que aconteceu, né? E ela vai se sentir muito mal em não dizer a verdade, porque ela vai perder esse reforço que faz ela se sentir importante, amada, né, reconhecida. Então, isso tem a ver com... Aí, quando a criança faz uma coisa errada, da mesma forma, se a reação da criança é assumir e não fugir daquilo que fez, eu preciso sempre reforçar esse lado. E depois, dizer para ela, agora vamos à consequência daquilo que você fez. Porque, olha, quando se faz isso, tem consequência. Não dá para não acontecer nada, né? A criança vai aprender a assumir a consequência, né? Porque ela tem o apoio que ela recebeu anteriormente, né? Aquele reforço. É assim que a gente faz a criança internalizar as regras, né? Desenvolver afeto pelas regras e não simplesmente castigando. É isso. Escolhe... Oi? Pois não? Desculpe, mas é esse tipo de gratificação, né? Essa recompensa, o amor é a melhor recompensa, né? É a melhor forma de mostrar você agiu certo ou você não agiu certo, mas sempre com amor, né? Exatamente. A criança vai perceber que tudo aquilo que o pai ou a mãe ou a escola vai estar fazendo é em função do comportamento dela, não por causa dela, né? Porque uma coisa é a criança perceber assim, você fez uma coisa errada, você é horrível, você é ruim, você é mau, você é desobediente. Ou seja, a criança está sendo desqualificada, né? A criança está sendo diminuída. Quando eu separo essas coisas, né? Quando eu reforço a atitude dela e quando eu faço ela entender que os comportamentos têm consequência, ela não se sente desqualificada quando faz uma coisa errada. E o que faz a gente desenvolver esse valor? É exatamente isso, né? Ou seja, eu vou assumir porque se eu não assumir, aí sim eu me desqualifico, né? Sim. Aí sim, é isso que faz eu não dormir direito, né? Se eu não contar a verdade, eu enganei alguém, eu fiquei com troco de alguém, eu quebrei um jarro de planta e não disse que fui eu bati no carro durante a madrugada, ninguém viu, eu saí correndo, nem deixei bilhete, né? Tem pessoas que lidam bem com isso, né? Porque não desenvolveram esse valor. Pois e as crianças vão aprender muito pelo exemplo que elas têm, né? Pelo que elas veem acontecendo, né, professor? E aí, Alessandra, é que me vem... Eu comecei dizendo que a minha maior preocupação é como que os valores andam sendo ensinados na escola e na família, né? E o que justifica essa minha grande preocupação? É exatamente isso que você disse agora. Os valores, eles não são apenas ensinados por palavras, né? Então, eu preciso ensinar, mas a criança precisa ver que aquilo está sendo vivenciado. Senão o que é aprendido não é o que é dito, o que é aprendido é o que é vivenciado. Né? E me preocupa muito porque a gente hoje em dia cada vez mais observa famílias, pais, com valores muito questionáveis, né? Com valores assim, valores não morais, né? Valores do se dar bem a qualquer preço. Eu aprendi eu ouvi outro dia uma historinha muito, ela é rápida. Tem tempo de eu dividir com você? Tem, claro. Tem. Eu ouvi uma historinha muito interessante outro dia, né, num vídeo que eu estava assistindo. E a historinha conta assim: o pai foi à escola assistir um jogo de futebol do filho. E imagina o orgulho desse pai, né? E torcer pelo filho, o time do filho. E aí o time do filho perdeu de 9-0. Uau! Uma derrota daquela, parece a derrota do chocolate, Tahiti. Parece o Tahiti na Copa das Confederações. Perdeu por 9-0. E aí quando acabou o jogo, o filho veio todo orgulhoso ao encontro do pai e falou: viu, pai, viu que bacana, a gente jogou, meus coleguinhas jogaram e tal, viu, todo mundo jogou, né? E aí o pai: poxa, bacana, meu filho, poxa, que lavada, 9-0, você ainda diz que é bacana? Como assim bacana? Aí ele: não, pai, o senhor não viu? Meus coleguinhas todos jogaram, meu professor hoje... Aí o pai perguntou: quem foi que montou esse time? Aí ele respondeu todo orgulhoso: eu. Você? Fui eu, pai. Meu professor hoje deixou montar um time. Sabe o que eu fiz? Eu aproveitei e chamei aqueles colegas que nunca são chamados. Aqueles colegas que ninguém chama para jogar. E hoje, lindo. Quando o professor falou que era eu que escolhi o time, eu falei: vou chamar todos eles. O senhor viu como é que eles estavam jogando felizes, pai? Tudo bem, a gente não ganhou, não. Mas o senhor viu a felicidade dos meus amigos? Todos eles jogaram hoje.
Não é uma história de arrepiar. É uma história de arrepiar, de arrepiar. É o filho dando a lição no pai, né? Pois é, e aí eu pergunto aos pais, às mães de plantão, aos educadores de plantão, o que você faz? Vai continuar dando bronca nesse menino porque o time dele perdeu? Porque o que importa? Qual é o valor realmente que deve ser colocado à frente? É a vitória sempre? Nossa, pega esse menino, abraça, chama esse time todo e vai pagar uma pizza. Com certeza, vai comemorar. Olha o orgulho de ter um filho que aproveitou essa oportunidade para chamar os coleguinhas que nunca são chamados. Lindo demais isso. É lindo mesmo. Lindo demais. Mesmo. Então, a educação de valores me preocupa porque a gente está vivendo um tempo do corre, pega o que der tempo, pega o que é teu. Né? E isso, muitas vezes, está se refletindo na educação de valores. E a minha preocupação é que adultos é esses que a gente está formando. Né? Por isso que o povo paga o tributo, né? Paga o imposto se todo mundo pagar. Né? Se não tem câmera e ninguém viu, deixa para lá. Né? Ou seja, se me pegar, por exemplo, eu uso o cinto se tem um guarda ali na frente. Eu coloco o cinto, não é isso? Eu diminuo a velocidade. Na hora que vai passar pelo pardal, né? Na hora que vai tem um pardal ali, aí diminui. Exatamente. A nossa sociedade já apresenta sintomas de uma crise moral, né? De uma crise de valores muito forte. E eu acho que a gente precisa falar mais nesse assunto, né? Porque isso é muito perigoso. O futuro está sendo construído agora, no presente. Né? Com certeza. Eu acho que é um assunto que dá pano para manga para a gente continuar nossos papos nas outras semanas também. Com certeza. Professor, quero agradecer muitíssimo a sua atenção, dizer que é um prazer ter o senhor participando do programa Estação Cultura. Muito obrigada e até, imagina, até nosso próximo papo. Até nosso próximo papo. Obrigada. Boa tarde. É o professor Júlio Furtado, educador, escritor e palestrante.